Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 6. Nós vamos ler dois textos hoje. E por incrível que pareça, os dois serão do versículo 1 ao versículo 6. A história sobre a mesma pessoa, em livros diferentes. E eu creio que Deus vai fazer algo, e já está fazendo algo poderoso essa noite, amém? Lucas capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Então entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Só você que já passou uma noite em claro tentando pegar um lambari e não pegou, sabe do que ele está falando. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Aleluia, como é uma palavra de Deus, irmão. Essa é uma passagem muito conhecida, e o tema da mensagem de hoje é uma palavra que Deus me entregou há um tempo, que se chama preparando as minhas redes. Será que você pode dizer isso? Preparando as minhas redes. Diga mais uma vez: preparando as minhas redes. E essa passagem é muito interessante porque a gente vai falar sobre Jesus e Pedro. E como eu me enxergo em Pedro. Como eu consigo olhar para Pedro, não sei você, mas eu olho para Pedro e eu falo assim: cara, se eu estivesse lá, eu também faria a mesma coisa. Por exemplo, se você visse Jesus andando nas águas, sobre as águas, eu não sei você, mas com certeza eu queria andar sobre as águas com Jesus. Eu olho para Pedro e percebo que Pedro, ele viveu um nível de fé muito grande. E essa história é o começo da história de Pedro com Jesus. Cara, olha que coisa doida. Jesus foi por uma praia para pregar. Ele chega nessa praia, ele vê alguns barcos vazios, mas ele escolhe um barco. Ele escolheu o barco de quem? Pergunto para você que é crente, inteligente, cabecinha normal, me responde uma coisa: você acha mesmo que Jesus foi para essa praia e ele já não sabia que Pedro estaria lá? Eu tinha certeza. Cara, Jesus, ele sabe de todas as coisas, e eu tenho certeza que ele foi para aquela praia intencionado. Eu tenho certeza que ele sabia que naquela praia ele ia encontrar com Pedro. Então ele escolhe, por coincidência, o barco de Pedro. Mas olha que coisa interessante, porque ele escolheu o barco de Pedro para primeiro pregar. Então ele pega o barco de Pedro, traz para perto da areia, senta em cima e começa a pregar. E então ele começa, eu fico olhando Pedro, não conhecia Jesus ainda, ele já estava cansado a noite inteira, ele tentou pescar a noite inteira, não pegou nada. Então imagina, um cara chega, pega o barco dele, ele devia estar lavando as redes, meio cansado, meio desanimado, e agora aquele cara está usando o barco dele para abençoar outras pessoas. Ele deve estar pensando assim: cara, esse cara está sentado no meu barco, abençoando outras pessoas, e eu aqui, eu que estou precisando de algo, e na verdade ele está abençoando os outros com o meu barco. Cara, isso não é justo. Eu não consigo imaginar o que Pedro estava pensando nessa hora. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão: antes de Jesus entrar em Pedro, primeiro ele entrou no barco de Pedro. Então ele entra no barco de Pedro para depois entrar no Pedro do barco. Primeiro ele entra ali no barco do Pedro para mostrar para Pedro que a partir daquele momento tudo era diferente. Então Pedro começa a ouvir Jesus falar, e é muito interessante porque Jesus automaticamente fala para Pedro: Pedro, vai para o meio do mar e lança a rede. E até então Pedro não tinha falado nada para Jesus, mas ele resolve obedecer a Jesus. Irmão, posso falar uma coisa bem séria? Mesmo que você não acredite, Deus sabe exatamente tudo o que você precisa. A Bíblia diz que antes da gente orar, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Mas mesmo assim, Ele insiste em nos abençoar,
Mesmo assim, Ele insiste em falar para a gente: olha, pede, clama a mim, que eu responder-te-ei, pede para mim que eu te darei. Ele insiste em falar para nós que, sabe, a gente precisa declarar que a gente precisa de Jesus, que a gente quer Jesus na nossa vida. Aliás, alguém quer Jesus aqui nessa igreja? Aleluia. Então de repente Pedro faz o que Jesus mandou, vai lá e lança a rede de novo. Ele já estava cansado porque ele não pescou a noite inteira. E às vezes quando você vem para a igreja, é mais ou menos assim que você está. Você vem porque seu casamento já está derrotado, você vem porque a sua empresa já está falindo, você vem já porque algumas coisas não estão dando certo, que você já tentou tanto, e aí vem a palavra de Deus e fala para você: tenta de novo. Só tem uma diferença: agora tenta pela palavra de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje, você precisa tentar de novo em algumas áreas da sua vida. E como pastor eu quero te dizer: não tenta mais na força do seu braço, mas essa noite tem uma palavra de Deus para você. E é sobre essa palavra que você vai lançar a rede de novo, e você verá o milagre de Deus na sua vida. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Deus é um Deus de recomeços. Então Pedro lança a rede, e a Bíblia diz lá no versículo 6 que as redes se rasgaram, mano. A bênção foi tão grande que as redes começaram a se rasgar. E sabe, e aí começa a história de Pedro com Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu preciso que você deixe de ser pescador e comece a ser um pescador de homens. Então Pedro começa a caminhar com Jesus, e talvez é você que começou a caminhar com Jesus. E agora Pedro está andando com Jesus, e de repente chega uma pessoa que é cega, e Jesus cura essa pessoa. Eu imagino Pedro, irmão, olhando para Jesus e falando assim: caramba, o cara faz chover peixe do céu, o cara cura cego, deve ser São Paulino, certeza. Cara, ele começa a ver Jesus fazer milagre, Jesus fazer tanta coisa. Olha as experiências que Pedro presenciou. E uma das histórias, uma criança está morta, e Jesus ressuscita a criança. Numa outra história, uma mulher vem sangrando e toca nas vestes de Jesus. Há 12 anos ela sangrava, e porque tocou nas vestes de Jesus, agora ela é curada. Porque eu não sei se você sabe, mas quando você tem a oportunidade de tocar em Jesus, aquilo que você luta há tantos anos na sua vida, Ele pode te curar no exato momento. Eu não sei se você sabe disso, mas Ele está nesse lugar. E se você tiver fé um pouquinho em tocar em Jesus, essa noite Ele pode livrar você de remédio que está aprisionando você há muito tempo na sua vida. Essa noite Ele pode mudar a sua história, de coisas que você viveu no passado, que ainda são como correntes sobre os seus pés, porque ninguém fica do mesmo jeito na presença de Jesus. Todas as pessoas que tiveram um momento com Jesus foram transformadas. Então daqui a pouco ele vê agora um cara chamado Zaqueu, que resolve subir numa árvore para ver Jesus. E ele vê Jesus sentar na mesa de Zaqueu, um pecador. Então ele vê Zaqueu sendo transformado. E talvez é você na igreja, que viu Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres, porque é assim que é. Às vezes o testemunho não é nosso, mas quando a gente escuta o testemunho do nosso irmão, a nossa fé é ativada. É maravilhoso quando a gente dá o testemunho, mas quando a gente escuta de alguém, a gente se enche de fé. Então Pedro começa a caminhar com Jesus, e vê Jesus agora com 5 pães e 2 peixinhos. E eu imagino ele olhando para aqueles 2 peixinhos e falando assim: eu sei o que vai acontecer no final dessa história. O meu barco estava vazio e as redes rasgaram de tanto peixe. Então se Jesus pegou 2 peixes na mão, ninguém vai com fome embora para casa. Aleluia. E de repente acontece. Então ele vê Jesus ensinar ele algumas coisas. Daqui a pouco ele começa a orar e os demônios saem. Que é como a gente começa a orar e as pessoas são curadas. A gente tem uma vida com Deus e as coisas começam a acontecer e você começa a celebrar. Pedro viveu uma caminhada com Jesus, até chegar um momento que talvez, como alguns de nós, Pedro nega Jesus. Mesmo amando tanto Jesus, mesmo prometendo para Jesus que nunca ia negar Ele, a Bíblia diz que quando o galo canta, depois que o galo cantou, Pedro negou Jesus. Eu não sei de verdade como tem sido a sua caminhada com Jesus, mas eu sei que um dia você sentiu Jesus na sua vida, e você começou a caminhar,
E talvez no meio do caminho você se frustrou com religião e se frustrou com as pessoas e acabou se afastando de Deus. A rotina te levou para longe de Deus. Sabe, Pedro mesmo negando Jesus, não deixou de amar Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você pecar, não vai para longe de Jesus, vai para perto dele. Eu sei que é estranho um pastor falar isso para você, mas escuta o que eu vou dizer para você: o seu pecado não é nada para Jesus. O seu pecado ele já venceu na cruz. E aqui nessa igreja, não sei se você sabe, tem uma mesa muito grande que cabe todo mundo. É uma mesa que fala para você que não importa o que as pessoas falaram de você, não importa o que as pessoas levantaram contra você, tem lugar para você aqui na mesa. Quem está comigo aqui essa noite em nome de Jesus? Essa palavra é para alguém aqui essa noite. Então Pedro continua sua caminhada com Jesus. Viu experiências maravilhosas com Jesus. Ele viu a revelação olhando para Cristo. E lá em Mateus ele fala: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quantas experiências que ele teve com Deus. Só que acontece algo que com certeza mexeu muito com ele. Aquele a qual ele amava, aquele o qual ele andou durante 3 anos, vendo milagres, homens sendo ressurretos como Lázaro, pessoas sendo curadas, de diversos milagres. Quantas coisas aconteceram, tempestades que se cessaram por causa da voz de Jesus, Jesus andando sobre as águas, pão multiplicando, sabe, quanta revolução, quanto amor, pessoas que eram para ser apedrejadas como aquela mulher, mas por causa do amor de Jesus, as pedras foram lançadas ao chão, e ele vê a graça de Jesus, ele vê a graça de Deus, o Evangelho, sendo em própria pessoa, o verbo fez carne literalmente, habitou entre nós, então ele vê o próprio amor caminhando com ele, e esse amor que prometeu transformar as vidas, esse amor que prometeu ganhar as pessoas para um novo reino, um reino de Deus que chegou agora, esse mesmo homem morre. Então Pedro fala assim: cara, como que ele morreu? Mesmo caminhando com Jesus. E aí Jesus morre. E Pedro não entende nada. E aí a gente vai para outra passagem. Depois da morte de Jesus, spoiler, Jesus ressuscita, amém? Glória a Deus. João capítulo 21, versículo 1 ao versículo 6. A Bíblia diz que parece a mesma história, irmão. Parece igualzinho, mas não é. Escuta isso. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam lá Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Jesus tinha morrido. Ele ainda não sabia que Jesus estava vivo. E sabe o que ele faz? Ele fala assim: acabou minha vida, acabou meu plano, acabou tudo. Eu vou pescar. Eu vou ser o velho Pedro. Eu vou ser aquele Pedro antigo. E ele vai pescar. E aí olha que interessante. A galera foi com ele. Assim que entraram no barco e foram, não pegaram coisa alguma a noite toda. Mais uma vez, Pedro está no barco, pescando a noite inteira e não pega nada. Ao amanhecer, quem estava na praia? Fala mais forte o nome de Jesus, vamos lá. Quem estava na praia? Porque Ele não desiste de você. Escuta o que eu vou dizer para você. Parece que é o fim, irmão, mas não é o fim. Deus manda dizer para alguém aqui essa noite, eu estou bem tranquilo para te falar isso. Deus te trouxe nesse quarta flow para lembrar você
que o mesmo Jesus que apareceu a você quando você levantou a mão e aceitou Ele, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, que vai continuar mudando a sua história, transformando a sua vida. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Ele não muda. Ele é o mesmo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que era, é e sempre será o mesmo, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, com a qual todo olho vai ver, toda língua vai dizer, todo joelho vai ter que se dobrar e declarar que só Jesus é o Rei. Ele é o mesmo. Esse mesmo Jesus não desiste de você. E então, ao amanhecer, Jesus foi para a praia. Mas Pedro não reconheceu Jesus, mesmo depois de 3 anos caminhando com Jesus. Estar na igreja há muitos anos não significa que você está vendo Jesus. O que muda a sua vida não é ser um religioso. E é por isso que nós declaramos que nós não somos uma religião. O que muda a sua vida é você entender que Jesus quer você. É um relacionamento. Não é o que você faz para merecer Jesus, porque ninguém merece. E você nunca vai merecer. Mas é saber que Ele é o seu oxigênio, que Ele é a luz para você caminhar. E Ele perguntou: filhos, vocês têm peixe para comer? Responderam: não. Então Ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Parece que a história está se repetindo, sim ou não? Mas dessa vez tem algo diferente. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que ela estava. Sabe qual é a diferença? É que o Pedro do primeiro encontro tinha a rede, tinha o barco, acreditou em Jesus, mas não estava pronto, e por causa disso a rede rasgou. Mas agora Pedro é uma nova pessoa, ele conheceu Jesus, ele caminhou com Jesus, então ele é um homem diferente. Ele entendeu que o processo não era para preparar a bênção, porque a bênção estava pronta, era para preparar ele para receber a bênção. Então agora que ele está mais firme, com o pé mais firmado na rocha, com mais fé, mesmo triste, mesmo desanimado, ele repete o ato de fé, ele repete os mesmos passos. E a diferença agora é que as redes não rasgam. As redes não rasgam. Por quê? Porque ele teve tempo para preparar as redes. E essa palavra é para você entender que esse é o ano que Deus vai derramar sobre você bênçãos que você não vai perder. Esse é o ano que você não vai deixar passar da sua mão a sua família que você tanto sonhou, os relacionamentos que você tanto sonhou, a sua vida com Deus que você tanto sonhou. Porque talvez antes você era muito imaturo, muito jovem, então você acreditou em Jesus, mas você caiu na religião e as redes rasgaram. Mas agora é tempo novo, é uma nova história, é um novo começo, é uma nova vida. E eu profetizo que as suas redes não rasgarão. Alguém pode celebrar Jesus aqui essa noite? Olhe para mim, em nome de Jesus. Olhe para mim com muita fé, eu estou aqui para te dizer. Com muita fé eu estou aqui para te dizer. Eu não tenho escolha de estar aqui ou não nesse altar. Eu preciso estar aqui para te dizer algo. Deus te trouxe aqui para te falar. Dessa vez é diferente. Tem gente que entrou aqui, fazia muito tempo que não vinha na igreja, mas entrou e começou a ver o louvor, começou a mexer, mas você ainda está com suas redes rasgadas por causa da religião. Deus manda dizer para você: dessa vez é diferente. É só em Jesus que nós temos a oportunidade de viver uma nova história. Tem gente aqui que daria tudo o que tem para voltar lá atrás e tentar consertar o passado. Não existe máquina do tempo ainda. Não existe remédio que cura passado. Mas a Bíblia diz que em Jesus tudo se faz novo. Então não sei por quais caminhos você andou. Talvez você é o Pedro que amou Jesus, mas foi para longe dele. Que ama Jesus, mas não consegue mais caminhar porque foi tanta expectativa e que você depositou em algo e se frustrou, então você se fechou.
Jesus ainda continua visitando as nossas praias. Jesus continua visitando as nossas dores. Jesus continua visitando os nossos fracassos. E são nos piores dias da nossa vida que a gente tem as nossas melhores oportunidades de viver algo novo em Jesus. Então essa noite eu vejo Jesus aqui visitando a praia de muitas pessoas. O que para você foi fracasso, dor, o que para você foi cansaço, o que para você foi ilusão, o mesmo Jesus resolveu aparecer de novo na sua praia, para lembrar você que o que muda a sua vida não é o quanto você lança a sua rede, mas quem você escuta ao lançar a rede. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui essa noite? Eu estou com muita fé para declarar sobre você essa palavra, irmão. Não reclama do processo que Deus tem para a sua vida, porque o processo que Deus tem para a sua vida é para tornar suas redes mais fortes. O seu tempo de igreja, o seu tempo de vida com Deus, não é para você deixar você incrédulo, carnudo, religioso e Deus faz isso assim e pronto, não. É para deixar você mais apaixonado. Olha para mim, cara. Eu sou crente desde o meu primeiro choro. Eu chorei falando em línguas. Eu tenho 35 anos, são 35 anos dentro da igreja. 35 anos dentro da igreja, cara. Nunca entrei numa zona. Nunca usei droga. Não sou santo, tá? Vou contar meu podre, senão você vai embora. Mas o tempo que eu tenho de igreja já era para eu ter enjoado de Jesus. Já era para eu ter cansado dessas coisas de crente. E era mesmo. Até eu entender que um dia Jesus entrou na minha praia, entrou no meu barco e mostrou para mim que a minha vida só tem sentido por causa da palavra dele. Então cada vez que eu tento lançar as minhas redes, eu não consigo pescar nada. Não é para a rua que eu vou, para longe de Jesus que eu vou, mas é para Ele. Não é para longe de Jesus. Onde está o Abner? É para perto de Jesus. Quem está vendo que eu estou pregando aqui essa noite? Então em 35 anos de igreja, o que mudou em mim? Eu estou cada dia mais apaixonado por Jesus. E é isso que eu quero dizer para você. Se prepara, porque 2025 já é o melhor ano da sua vida. Mesmo que ninguém acredita, se prepara, porque esse ano é tudo diferente. Se você está aqui, não foi porque alguém te chamou, foi porque Deus te trouxe. Para lembrar você que lá quando você era mais novo e um dia você aceitou Jesus e você recebeu Jesus, esse mesmo Jesus continua sendo o mesmo. A igreja, a religião pode ter mudado, as pessoas podem ter mudado, as coisas podem ter mudado, você pode ter mudado, mas Jesus continua sendo o mesmo. Os peixes continuam obedecendo a voz de Jesus. Jesus continua se preocupado com pessoas que Ele tem chamado e propósito. E se preciso Ele morrer na cruz, ressuscitar e visitar você de novo na praia, Ele vai para trazer você de volta para o seu chamado. Não dá para você voltar mais para a velha vida. Ei, escuta o que eu vou dizer para você. Tem gente aqui que quer continuar na velha vida. Não tem como. Todas as vezes que você estiver querendo voltar para o velho Pedro, ele vai atrás de você na praia, porque ele precisa que você se torne o Pedro apóstolo para evangelizar através da palavra de Deus. Escute, a sua família precisa de você. Se levante, esse é o ano do seu chamado. Eu profetizo, se levante no Senhor, porque agora as redes não rasgarão. Alguém celebre Jesus? Será que alguém pode fazer barulho nessa igreja? Aleluia, aleluia. Que oportunidade, Jesus. Que oportunidade, Jesus.
Só em Jesus a gente pode fazer um recomeço. Talvez não dá para você voltar na infância e ser o pai que você não foi. Talvez você não pode mudar muitas coisas na sua vida, mas acredita que essa noite Ele está fazendo algo novo na sua vida. Por isso quero convidar você a fechar seus olhos.